O milionário viu a garçonete chorando enquanto segurava seu filho doente, e então ele decidiu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A gente vai a algum lugar, mamãe? Nico murmurou. Ao trabalho da mamãe. Daqui a pouco você vai tomar um chocolate quente. Isabela tentou sorrir, mas o sorriso saiu rouco e torto. Naquele dia, a babá habitual, Dona Marta, ligou avisando que não poderia ir porque o marido havia tido uma crise cardíaca e precisou ser internado. Isabela não tinha mais ninguém próximo em São Paulo a quem pudesse recorrer, e pagar outra babá naquele mesmo dia era um luxo fora de alcance. Ela acabou levando Nico consigo ao Café Girondino, onde trabalhava como garçonete havia 2 anos. O café ficava na esquina da rua Oscar Freire, no bairro sofisticado do Itaim Bibi, com janelas grandes voltadas para a rua e interiores revestidos em couro marrom escuro. O gerente Rafael era mineiro raiz, sempre vestido com elegância exagerada e com mania de tratar os subordinados de cima para baixo. Assim que entrou no café, Isabela logo atraiu os olhares das colegas Clara e Teresa, que estavam limpando as mesas. Ela trouxe o filho de novo? Clara torceu os lábios e cutucou Teresa. Fica quieta, se o Rafael vir isso, vai dar show, Teresa respondeu, desviando o olhar. Isabela abaixou a cabeça, apertando o filho nos braços enquanto apressava o passo até o vestiário para trocar de uniforme. Nico sussurrou. Mamãe, não fica triste, eu vou me comportar. Ela acariciou a cabeça dele, os lábios cerrados. Eu sei que você é o menino mais comportado do mundo. Alguns minutos depois, Isabela saiu para o balcão já uniformizada, colocou Nico sentado discretamente num canto da bancada da cozinha e lhe entregou um caderno e algumas canetinhas coloridas. Começou então sua rotina: limpar mesas, anotar pedidos, recolher copos. Por volta das 8 da manhã, o sino da porta tocou, e a pessoa que entrou fez o ar do café parecer congelar por um instante. Vitor Gonçalves, jovem CEO do Gonçalves Group, usava um sobretudo azul marinho, os cabelos ainda úmidos de chuva, com um ar imponente, mais despojado. Ele costumava passar pelo Montreal para reuniões matinais, pedia um expresso preto sem açúcar e lia o jornal impresso. Todos os funcionários o conheciam, não por arrogância, mas porque sua presença era impossível de ignorar. Isabela paralisou ao vê-lo. O coração pareceu parar por um instante. Ela havia jurado nunca mais deixá-lo ver seu rosto, o homem que desapareceu 3 anos atrás quando ela contou que estava grávida. Mas agora ele estava ali, e Nico, seu filho, sentado a poucos metros. Vitor caminhou até seu assento habitual, assentiu discretamente para Rafael e, de repente, seus olhos passaram pelo menino colorindo. Seu olhar travou. Ficou fixo em Nico. A respiração ficou lenta. Apertou o jornal nas mãos. Os olhos se arregalaram levemente e depois se estreitaram. Clara se aproximou de Rafael e sussurrou ao ouvido. Aquele menino parece muito com o seu Vitor. Rafael lançou um olhar para o garoto e depois para Isabela, que estava estática atrás do balcão. O rosto dele empalideceu. Rafael marchou até Isabela. Você trouxe seu filho para cá por quê? Isabela abaixou a cabeça. Me desculpa, hoje a babá teve uma emergência. Meu filho vai se comportar, não vai incomodar ninguém. Você acha que isso aqui é creche? Rafael rosnou, os olhos desviando para Vitor. Vitor ainda não tirava os olhos de Nico, mas seu olhar agora era frio, desconfiado, confuso. Segurava a xícara de café que Clara acabará de lhe servir com força. Rafael continuou, agora mais alto. Já avisei várias vezes. Acha que trazer uma criança é truque? Quer chamar atenção? Isabela empalideceu. Eu só queria trabalhar. Meu filho está com febre, não podia deixá-lo sozinho. Não podia? Ou não quis? Rafael ironizou. Isabela apertou os punhos, os olhos marejados. Por favor. Eu não tenho outra opção. Você acha que isso aqui é uma instituição de caridade? Você tem ideia de quantos clientes ricos entram aqui todo dia? Está tentando o quê? Coincidentemente encontrar alguém conhecido?
Ele disse isso olhando de relance para Vitor. Isabela ofegou, posicionando-se na frente de Nico. Vitor se levantou abruptamente. Chega. Rafael parou, virou-se para ele. Senhor Gonçalves. Você passou do limite. A voz de Vitor era baixa, mas afiada como navalha. Rafael gaguejou. Ela não pode trazer criança pro trabalho, é uma norma interna. Além disso. Vitor olhou para Isabela. O rosto dela pálido, molhado de chuva, os olhos fundos por noite sem dormir. E Nico, o menino, olhava para ele com atenção. Os olhos castanhos eram os mesmos que ele via no espelho quando criança. A mente de Vitor estava em caos. Ele não disse mais nada. Apenas colocou o dinheiro na mesa e saiu. Rafael virou-se, o rosto rubro de raiva. Você acha que não percebi o que está tentando fazer? Quer armar para cima de quem? Usar o filho para enganar alguém com dinheiro? Isabela apertou os punhos. Eu não enganei ninguém. Nunca pedi nada a ninguém. Só estou tentando sustentar meu filho. Rafael berrou. Não me importa. A partir de agora, você não trabalha mais aqui. Cai fora. O ambiente congelou. Clara e Teresa desviaram o rosto. Clientes começaram a cochichar. Isabela ficou parada por alguns segundos. Depois, virou-se e pegou o Nico no colo. O menino abraçou o pescoço da mãe, os olhos arregalados olhando ao redor. Ela não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e saiu lentamente do café. Lá fora, a chuva continuava a cair. O cachecol dela já estava encharcado. Os passos pesados. O vento cortava pelas ruas, gelado. Os transeuntes passavam sem notar a mulher jovem com uma criança no colo, caminhando sem rumo em meio à chuva de São Paulo. Isabela não sabia para onde ir. Só sabia que precisava sair dali. Longe daqueles olhares de desprezo. Longe das palavras venenosas. Mamãe, a gente não tem mais casa? Nico perguntou trêmulo. Ela parou. As lágrimas se misturaram com a chuva. Claro que temos, meu amor. Ainda temos um ao outro. Isabela empurrou o portão de ferro e subiu até o sótão. A escada era estreita, úmida, e a luz do corredor piscava. O lugar alugado era um quartinho velho no último andar de um prédio antigo perto da estação da luz. Ela alugara o espaço por indicação de um inquilino anterior sem contrato, sem recibo, sem garantia. Chegamos, Nico, disse ela suavemente, tentando sorrir ao colocar o menino no chão. Nico fungou, o nariz vermelhinho. Tô cansado, mamãe. Eu sei. Vou esquentar um leite e depois vamos descansar, tá bom? O cômodo tinha cerca de 20 metros quadrados, teto baixo, uma única janela que agora deixava a chuva pingar dentro de uma bacia de alumínio. A parede perto da cama estava mofada. A cama de casal velha encostada na parede tinha lençóis já poídos. Ela tirou os casacos molhados dos dois e os pendurou num cabide de madeira com um pé quebrado. Nico se enfiou silenciosamente embaixo das cobertas, aninhando-se no travesseiro com desenho de ursinho, o único presente ainda guardado do seu primeiro aniversário. Isabela abriu a geladeira. Havia apenas uma caixa de leite quase vencida e um pouco de pão seco. Na carteira, restavam R$ 100. Não era o bastante para comprar remédio, nem para ir ao hospital. Ela colocou o leite numa panelinha no fogareiro portátil. As mãos tremiam de frio e desespero. O som da tosse de Nico ecoou, rouco. Tá frio, ele murmurou, sonolento. Isabela encostou o dorso da mão na testa do filho, estava ardendo. Não, por favor, não tenha febre de novo. Ela voltou ao fogão. O leite começava a ferver. Serviu numa caneca de porcelana e foi até a cama. Nico, toma um pouquinho só. Depois a mamãe vai te limpar com um paninho quente. Nico abriu os olhos, sonolento, deu uns goles e virou o rosto. Não quero mais. Só mais um pouquinho, meu amor, você consegue. Ela o limpou com uma toalha morna e o envolveu no cobertor.
Sentou-se na cama, abraçando-o. Nico repousou a cabeça em seu ombro, os olhos semicerrados. Do lado de fora, a chuva caía em rajadas, como se esfregasse sal na alma. Isabela olhou para o filho. Na mente, surgiam lembranças como facas atravessando o peito. 3 anos atrás, ela era aluna do último ano de Engenharia Ambiental na Universidade de São Paulo. Durante uma missão de campo organizada em parceria com empresas, ela foi escolhida como assistente para a equipe do Gonçalves Group. O responsável era o engenheiro-chefe Vitor Gonçalves, que à época ainda não era conhecido como filho do presidente. Ele era diferente de todos os empresários que ela já tinha visto, educado, acessível, e sempre a tratava como pessoa, não como subordinada. Os dias de trabalho se tornaram cafés, conversas sobre livros, música, sonhos. Depois vieram os passeios ao longo do rio Tietê. Até que ele segurou sua mão pela primeira vez. E, depois, passaram a noite juntos num hotel em Campos do Jordão. Ela lembrava daquela noite com clareza. O vento frio lá fora, e dentro dela, só esperança. Mas 2 semanas depois, ela descobriu a gravidez. Eu quero ter esse bebê, ela escreveu, tremendo. A única resposta foi o silêncio. Mensagens sem retorno. Ligações ignoradas. Depois, o número não existia mais. 1 semana depois, uma mulher apareceu na porta do seu apartamento. Postura imponente, casaco de cashmere cinza, voz fria. Sou Helena Gonçalves, ela disse. Mãe do Vitor. Isabela tremeu. A senhora veio pelo bebê na sua barriga. Isabela apertou os punhos. Não preciso de nada de ninguém. Eu posso criar meu filho. Helena sorriu friamente. Acredito que sim. Mas seria melhor se você desaparecesse de São Paulo, de Curitiba, ou de qualquer lugar onde o nome Gonçalves o possa se envolver em escândalos. Isabela recuou. Está me ameaçando? Não. Estou oferecendo uma escolha. Este é um cheque de R$ 10.000. E um acordo de confidencialidade assinado por um advogado. Se assinar, nunca mais interferiremos na sua vida. Ela olhou para o papel. Como uma lâmina reluzente. Não, ela disse. Não vou vender meu filho em troca de paz. Helena apagou o sorriso. Você vai se arrepender. Depois disso, sumiram. Mas o número de Vitor nunca voltou a funcionar. Os e-mails que ela enviou jamais tiveram resposta. Todas as portas de contato estavam fechadas. Ela se mudou de volta para São Paulo, recomeçando com a barriga crescendo a cada dia. Teve o filho em um hospital público, onde a chamaram de ocaso de mãe solteira sem convênio. Deu ao filho o nome de Nico, que significa o vencedor, para que, toda vez que olhasse para ele, ainda tivesse uma razão para continuar. Uma batida inesperada na porta a trouxe de volta ao presente. Isabela, é a Carmen. Era a voz da vizinha do andar de baixo, Dona Carmen, uma mulher baiana viúva que, algumas vezes, deu biscoitos para Nico e lhe contou histórias de fadas. Isabela abriu a porta. Oi, Dona Carmen. Minha nossa, olha como você está ensopada. E o menino? Está deitado. Está com febre. Dona Carmen olhou para dentro, as sobrancelhas franzidas. Você não tem antitérmico? Eu, só tenho uns trocados. Ela balançou a cabeça e foi até a cozinha, abriu a bolsa e tirou uma nota de R$ 20. Vai comprar o remédio agora. A farmácia da esquina fica aberta até às 10. Não discute. Isabela apertou as mãos da senhora. Eu vou pagar, eu prometo. Eu não sou o banco. Vai logo, não deixe esse menino piorar. Isabela desceu as escadas como um raio, levando consigo toda a esperança que ainda lhe restava. Quando voltou, as mãos tremiam segurando o frasco do remédio. Nico ainda estava caído de febre. Ela administrou a dose conforme indicado e sentou-se ao lado dele, segurando sua mãozinha. A mamãe não vai deixar nada acontecer com você, ela sussurrou. O vento assobiava lá fora, a água do vazamento pingava sem parar.
E naquele quarto minúsculo e decadente, uma mãe jovem apertava contra o peito o filho tudo o que ainda lhe restava na vida. No meio da noite, o quarto estava assustadoramente silencioso. Isabela despertou com um suspiro fraco. Sentou-se num sobressalto e olhou para Nico. Ele estava gemendo baixinho, a testa coberta de suor, o rosto em brasa e a mãozinha tremendo. Nico? Ela o sacudiu suavemente, apavorada. Filho, acorda. As pálpebras de Nico se abriram ligeiramente, o olhar perdido, os lábios rachados. Ele não respondeu, apenas começou a respirar com dificuldade. O peito subia e descia rápido, os dedos apertando o cobertor. Não pode estar acontecendo isso. Isabela tocou a testa dele e era como encostar num aquecedor aceso. Correu até o interruptor, acendeu a luz, pegou o celular e conferiu 40,1 graus Celsius. Não dá mais para esperar. Correu até o armário, vestiu o casaco nela e no filho, enrolou Nico com o cobertor e o pegou no colo. O elevador estava quebrado desde a semana anterior, então ela desceu os 5 andares correndo, cada degrau parecendo uma eternidade. O vento noturno cortava pelo corredor e fazia seus olhos arderem. Na rua, a chuva havia parado, mas o frio era cortante. Ela correu de verdade carregando Nico por várias quadras, cruzando a Praça da Sé em direção ao hospital público mais próximo, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ao chegar, arfava sem fôlego, os braços dormentes, o corpo encharcado de suor gelado. Entrou direto na recepção da emergência, onde a luz fluorescente forte a cegou por um instante. Uma enfermeira na casa dos 30, cabelos castanhos presos, digitava no computador e levantou os olhos. Boa noite. Em que posso ajudar? Meu filho está com febre, mais de 40 graus, dificuldade para respirar, por favor, ajude ele. Isabela implorou, as lágrimas jorrando. A enfermeira olhou rapidamente para o menino desacordado e voltou ao teclado. Número do convênio dele? A gente não tem convênio, Isabela respondeu, aflita. Eu tenho R$ 14 comigo. Mas eu juro que dou um jeito de pagar. Só ajudem meu filho, por favor. A enfermeira parou de digitar. Desculpe, para casos sem plano de saúde, é necessário um depósito mínimo de R$ 1.500 antes da internação de emergência, exceto em casos de trauma grave ou perda de consciência. Ele está tendo convulsão por febre alta. Isso não é grave o suficiente? Não sou eu que decido. É a política do hospital. Por favor, eu imploro. Um médico jovem passou pelo corredor, ouviu a conversa e apenas acenou para a enfermeira. Caso sem convênio? Já pode preparar o termo de recusa. A enfermeira pegou uma folha impressa e a empurrou para Isabela. Se a senhora não preencher os requisitos de internação, preciso que assine este termo, confirmando que foi orientada. Isabela olhou para o papel, depois para o filho tremendo em seus braços. Caiu em prantos. Tem alguém, por favor, alguém, que ela gritou no saguão do hospital. Um homem de meia idade com a filha no colo desviou o olhar. Uma estudante com notebook no colo se encolheu, digitando no celular. Uma senhora tirou a máscara e virou o rosto. Ninguém respondeu. Ninguém se moveu. Isabela recuou até encostar-se na parede. Recusou-se a assinar. Mas também não foi embora. As pernas dormentes, as costas pesadas. Escorregou até o chão gelado, abraçando o filho com força. Eu só quero que meu filho viva. Um médico mais velho passou, hesitou por um momento ao vê-la, com um olhar cheio de dúvida. Mas seguiu adiante. Ela enterrou o rosto nos cabelos suados de Nico. Filho, não dorme, tá? Olha pra mamãe. Nico gemeu baixinho. O tempo passava em segundos que pareciam séculos. Isabela não sabia quanto tempo havia se passado. Meia hora? 1 hora? Ouvia nomes sendo chamados, avisos no alto-falante, passos apressados de médicos, mas ninguém mais olhava para ela. Até que a enfermeira olhou novamente. Você ainda está aqui? A gente não tem para onde ir. A enfermeira suspirou.
Vou chamar a segurança se você não colaborar. Isabela mordeu os lábios até sangrar. Só quero um milagre. Uma voz soou atrás. Ela pode ficar. Não está atrapalhando ninguém. Era uma médica de estatura baixa, cabelos curtos e escuros, o crachá dizia, doutora Lorena Rocha. A enfermeira hesitou. Mas ela não tem convênio. Então deixe ela descansar, pelo menos até o menino estabilizar. Se precisar, eu mesma falo com a supervisão. Isabela sussurrou. Obrigada, obrigada, doutora. Doutora Lorena acenou de leve e saiu, mas antes olhou para Nico com as sobrancelhas franzidas, como se algo ainda a preocupasse. Isabela ficou sentada, abraçando o filho. A febre não cedia. Nico sussurrou. Tá frio. Ela se sobressaltou. Você falou? Consegue falar, meu amor? Ele mantinha os olhos fechados, sussurrando. Muito frio, mamãe. Ela o apertou com mais força, enrolando-o de novo no cobertor. Meia hora depois, um novo enfermeiro assumiu o plantão. Um homem de uns 40 e poucos anos, nome no crachá, Fernando Silva. Ao ver a cena no canto do saguão, franziu a testa. O que aconteceu com esse menino? A enfermeira anterior levantou-se e entregou a ficha. Sem convênio. Sem depósito. A mãe está aqui desde cedo. Fernando folheou os papéis rapidamente e então virou-se. Mais de 40 graus de febre? Convulsões leves? E você não informou a emergência? Segui o protocolo. E se for meningite? Ou dano cerebral irreversível? Vai explicar o que para a comissão de ética? A enfermeira empalideceu. Eu só. Fernando sinalizou para 2 funcionários. Levem o menino para aferir os sinais. Eu vou assumir o caso. Isabela se levantou num salto. Por favor, salve meu filho. Vamos fazer o possível. Mas ninguém deveria ter que sentar no chão desse jeito com um filho nos braços, Fernando disse, a voz embargada. Nico foi levado para dentro, Isabela o acompanhou, o coração em pedaços com a espera. Na madrugada seguinte, o céu de São Paulo continuava cinzento, como o coração de Isabela. Nico estava no setor de observação do hospital. A febre havia finalmente baixado após a medicação intravenosa e os antibióticos receitados por Fernando. O diagnóstico inicial era de uma virose aguda, sem sinais de complicações graves, mas o menino precisaria ficar em observação por pelo menos 24 horas. Isabela estava encolhida numa cadeira de plástico ao lado do leito, cobrindo Nico com o próprio casaco. Não ousava dormir. Os olhos fundos de insônia, a mente girando com os horrores da noite anterior. A porta se abriu discretamente. A doutora Lorena entrou com uma prancheta nas mãos. O menino está mais estável. Você pode respirar agora. Obrigada, doutora, muito obrigada. Isabela se levantou e fez uma reverência profunda. Não precisa disso. Só fiz o que era certo, Lorena respondeu com gentileza, olhando para Nico. Esse garotinho é forte. Nico se mexeu levemente, as pálpebras tremendo. Lorena assentiu com satisfação e deixou o quarto, deixando Isabela a sós com o filho e com novas preocupações. O celular em seu bolso vibrou. Era uma mensagem de Ângela, colega do Café Girondino. Isa, entra no grupo do pessoal do café. Deu ruim. A mão de Isabela tremia. Ela abriu o app do grupo Montreal Staff Only. A mensagem mais recente era de Rafael, com uma foto em anexo. Era uma foto dela sentada no chão do hospital, segurando Nico. Os olhos exaustos, os cabelos bagunçados, o casaco amarrotado, cercada por olhares indiferentes. A legenda. Alguém ainda acha que ela é uma vítima? Indo ao hospital exigir o direito de ser mãe? Que atuação péssima. Ela mordeu os lábios. Abaixo, emojis de escárnio, tomates, e comentários cruéis. Mais uma querendo subir nas costas de Rico. Clara. Ter filho e não ter cérebro, é isso. Sérgio,
barman do turno da noite. É por isso que não confio em mãe solteira. Gabriel, responsável pela cafeteria. Isabela ficou paralisada. Apertou o celular com força. O aparelho vibrou de novo. Mensagem privada de Ângela. Tentei fazer eles apagarem, mas a Clara salvou e espalhou para outros grupos. Isa, me desculpa. Os olhos dela se embaçaram. O cansaço acumulado se somava à humilhação. Ela não tinha mais forças para sentir raiva, nem voz para se defender. Meia hora depois, o celular vibrou novamente, desta vez, uma notificação do aplicativo de notícias locais. Foto polêmica: garçonete jovem leva filho ao hospital e exige direito de ser mãe? Ela abriu a matéria. Um blog de fofocas chamado O São Paulo Hoje havia publicado a foto retirada do grupo interno, de origem desconhecida, acompanhada de uma narrativa não verificada sobre uma mãe solteira demitida que, depois, usou o filho para pressionar o suposto pai rico. Quem é ela? É realmente tão digna de pena quanto aparenta? Ou tudo isso é parte de um plano calculado? De qualquer forma, a internet está em alvoroço por causa de uma imagem. Ninguém perguntou a ela a verdade. Ninguém quis saber o que realmente havia acontecido. Isabela silenciosamente trancou o celular, colocou-o de lado e se encolheu ao lado da cama, deitando a cabeça próxima a Nico. Já não tinha mais lágrimas para chorar. Pela manhã, alguém bateu de leve na porta. Era Carmen, a vizinha. Trazia uma sacola com pão de sanduíche e leite. Perguntei ao segurança e soube que você estava aqui. Vi na internet hoje cedo, não dá para acreditar que eles tiveram coragem de fazer aquilo. Isabela ergueu o rosto, os olhos inchados. Eu não entendo como eles puderam fazer isso. Por que você é mais fraca que eles? Por que você não tem nome, não tem advogado, não tem família influente? Mas você ainda tem algo mais importante e perseverança. Eu só queria criar meu filho em paz. Carmen sentou-se ao lado da cama, dando um leve tapinha em sua mão. Eles nunca vão entender. Só uma mãe que passou a noite inteira rezando pela vida de um filho entende. Isabela assentiu, sem dizer mais nada. Naquele meio-dia, uma enfermeira jovem chamada Lúcia Mendes entrou para aferir a temperatura de Nico. Ela parou por um instante ao olhar para Isabela. Você é a mulher da foto, né? Isabela se sobressaltou, em alerta. Sou, mas por favor, não. Lúcia a interrompeu, com voz gentil. Eu não vim julgar. Só queria dizer que achei uma vergonha o que fizeram. Ninguém tem o direito de humilhar uma mãe tentando salvar o próprio filho. Isabela piscou os olhos, emocionada. Obrigada, obrigada de verdade. Lúcia sorriu suavemente e aferiu a temperatura de Nico. 37,8 bem melhor. Ele está sendo um guerreirinho. Nico abriu lentamente os olhos. Moça, e o chocolate? Lúcia riu. Hoje tem pudim de leite na copa. Vou ver se consigo um pedacinho para você, tá? Isabela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Naquela tarde, uma nova mensagem chegou de um número desconhecido. Isabela, sou Paulo Souza, repórter da Revista Veja. Quero ouvir a sua história real. Sem cortes. Sem julgamento. Se você estiver disposta. Isabela colocou o celular de lado, olhando para Nico dormindo tranquilamente em seus braços. Ela ainda não estava pronta, mas talvez um dia estivesse. Por agora, tudo o que queria era que seu filho ficasse bem. Que a tempestade cessasse por tempo suficiente para que pudesse respirar. E ela sabia que essa paz não viria enquanto pessoas como Rafael, Clara, Sérgio continuassem manchando sua imagem como se fosse um espetáculo de circo. Mas ela já não era mais a jovem mãe assustada de 3 anos atrás. Agora, sabia que não podia permanecer em silêncio para sempre. Sede do Gonçalves Group, 21º andar. Vitor estava de pé diante do janelão, os olhos fixos no vai-vem de carros em São Paulo. Desde o encontro com Isabela no Café Girondino, não conseguia dormir em paz.
O rosto dela molhado pela chuva, o olhar desesperado, e o menino cuja imagem era o espelho exato dele mesmo repetiam-se em sua mente como um pesadelo. Fechou os olhos, lembrando-se da última mensagem que receberá dela. Estou grávida. Uma batida suave interrompeu o pensamento. Senhor Gonçalves? Era Júlia, sua secretária pessoal. Nas mãos, um envelope pardo envelhecido. Aconteceu alguma coisa? Alguém da gerência do Café Girondino mandou isso. Disseram que encontraram uma bolsa esquecida por uma ex-funcionária no depósito. Dentro havia isso, achei que o senhor deveria ver. Vitor pegou o envelope, curioso. Rasgou, tirando uma pasta amassada. Por cima, estava uma certidão de nascimento. Ele passou os olhos rapidamente pelos dados, até que parou em uma linha em negrito. Nome do pai, Vitor Gonçalves. A mão dele ficou gelada. O coração disparou. Isso, de onde veio? Júlia franziu a testa. Disseram que a bolsa foi esquecida no último turno da senhorita Isabela Muniz. O gerente, Rafael, guardou por semanas e quase jogou fora, mas alguém acabou achando dentro de uma gaveta. Tinha também um caderno de colorir, uns desenhos do menino Nico. Vitor não respondeu. Apenas se jogou na cadeira, abrindo a pasta. Página por página, receitas antigas, notas de leite em pó, bilhetes rabiscados à mão, tudo o retrato de uma mãe solo tentando sobreviver. Nome do menino, Nico Muniz Gonçalves. O nome era como um soco no peito. Mais uma vez, a imagem dos olhos daquele garoto, seus olhos lhe arrepiou a espinha. Júlia, entre em contato com meu advogado. E, ele engoliu em seco. Quero ver minha mãe. Hoje ainda. Júlia hesitou por um instante, mas assentiu e saiu. Naquela mesma tarde, na mansão Gonçalves, no Morumbi. Helena Gonçalves estava sentada na sala, segurando uma xícara de chá Earl Grey. Usava um tailleur bege impecável. Vitor entrou, o rosto firme como aço. Mãe, ele disse, sem saudações, sem rodeios. Precisamos conversar. Helena levantou o olhar, arqueando as sobrancelhas. Sobre o quê? Ele jogou a certidão sobre a mesa de vidro. A senhora sabe o que é isso? Ela olhou, congelou por um momento. Depois pousou a xícara com calma. Então você descobriu. Repito, desde quando a senhora sabia? Desde que ela te mandou aquela mensagem, Helena respondeu, sem alterar o tom. 3 anos atrás. Você estava no momento crucial do projeto na Argentina. Se a notícia de que você tinha um filho saísse, os acionistas enlouqueceriam. Então eu tomei providências. Providências? A senhora quer dizer pagar para silenciar, cortar o contato, e largar ela no inferno? Helena franziu o senho. Ela não era uma escolha adequada. Uma estudante do interior, sem carreira, sem família influente. Eu lhe ofereci uma saída honrosa. E eu? A senhora sequer perguntou se eu queria saber do meu filho? Você é o herdeiro deste grupo. Um escândalo desses poderia arruinar tudo. Aquilo não é escândalo. Aquilo é uma criança. É meu filho. O silêncio dominou o ambiente. Helena desviou o olhar. Vitor recuou, como quem leva um empurrão de um penhasco. 3 anos, mãe. 3 anos vivendo cego, enquanto ela criava o menino sozinha em São Paulo, sendo humilhada, despedida, difamada, tudo porque a senhora achou que era o melhor caminho ao ponto. Helena cruzou os braços, com a voz mais baixa. Se quer assumir agora, faça do jeito certo. Nada de escândalos. Fale com os advogados, organize as finanças e mantenha tudo em sigilo. Vitor a olhou demoradamente. Depois respondeu. Eu vou fazer do meu jeito. Naquela noite, no escritório do advogado Carlos Ferreira, Vitor espalhou os documentos sobre a mesa, certidão de nascimento, caderneta de vacinação, desenhos de Nico, receitas. Carlos, um homem de mais de 50 anos, sóbrio e discreto, perguntou. E o que o senhor deseja?
Teste de DNA. Mesmo sabendo que é desnecessário. Mas quero tudo claro. Não darei espaço para minha mãe ou qualquer um dizer que há dúvidas. E depois? Depois eu vou até eles. Carlos assentiu. E quanto à imprensa? Vitor ficou em silêncio por um instante. Passei a vida toda cultivando imagem. Desta vez, escolho a verdade. Carlos se surpreendeu, mas não disse mais nada. 3 dias depois, o resultado do exame de DNA chegou à caixa de entrada de Vitor. Conclusão: incompatibilidade genética entre Vitor Gonçalves e Nico Muniz Gonçalves, em 99,99%. Ele tombou a cabeça sobre a mesa. Não por surpresa, mas pelo peso da culpa esmagadora. Lembrou-se das noites vazias no seu apartamento de cobertura, das vezes que viu amigos brincando com seus filhos e sentiu um vazio. Achava que não nasceu para ser pai. Agora sabia, e já era um. Só não teve a chance de exercer. Uma mensagem nova chegou de Júlia. Senhor Gonçalves, sua mãe convocou o conselho. Estão discutindo um afastamento temporário. A Clara espalhou a história da criança. A imprensa começou a farejar. Ele fechou os olhos. Não sentia medo. Sentia alívio. O segredo escondido por 3 anos agora tinha nome. E ele não permitiria mais que fosse enterrado. Pegou a pasta. Levantou-se. Agora, era sua vez de procurar Isabela. O vento da noite atravessava o pátio do Hospital das Clínicas, fazendo as árvores sussurrarem uma melodia gélida. O relógio marcava quase 23 horas. Isabela continuava sentada sozinha no banco de pedra do lado de fora da ala pediátrica, sob uma luz amarelada que iluminava seu rosto cansado. Nico havia sido transferido da UTI. Estava estável, mas ainda sob observação. Isabela pedirá para sair por alguns minutos, só para respirar. Tudo em sua mente era névoa densa: as mensagens dos jornais, os julgamentos na internet, a imagem de Nico desmaiando nos seus braços e o nome Vitor martelando sem parar. Ela fechou os olhos. Encostou a cabeça na parede. Queria esquecer. Apagar. Mas a vida nunca é tão simples. Isabela. Aquela voz era grave, clara e tão familiar que ela abriu os olhos num sobressalto. Sob a luz fraca, Vitor Gonçalves estava parado diante dela. O terno caro que usava estava amassado, a gravata solta. Os fios escuros do cabelo bagunçados, ainda com gotas de chuva nos ombros. Mas o que tirava o fôlego de Isabela era o olhar dele. Já não era mais o olhar distante de um executivo poderoso, mas o de alguém faminto por uma resposta. Isabela se levantou de um salto, instintivamente cobrindo o peito como se tentasse proteger o próprio coração. Como você soube que eu estava aqui? Procurei em todos os hospitais num raio de 15 quilômetros. Foi só um palpite. Ela riu sem humor. Claro. O CEO Vitor Gonçalves. Pode encontrar qualquer um, se realmente quiser. Mas 3 anos atrás eu não soube que você tentou me encontrar, ele disse, a voz embargada. Tarde demais, ela respondeu, as mãos cerradas ao lado do corpo. Tarde demais. Silêncio. Ao longe, a sirene de uma ambulância cortava o ar. O som ecoava como uma dor sem nome dentro deles. Eu não vim me justificar, Vitor começou, a voz baixa. Sei que desapareci. Não procurei saber. Não questionei. Acreditei quando minha mãe disse que você tinha ido embora. Isabela soltou uma risada amarga. Você ainda lembra daquela noite, em Campos do Jordão? Você me disse, se algo acontecer, é só me contar. Eu contei. E você sumiu. Minha mãe bloqueou todas as formas de contato. Eu não tinha como. Ele se calou ao ver o olhar dela. Não culpe sua mãe. Foi porque você não quis saber. Porque foi fácil demais acreditar que eu era só mais uma interesseira. Porque, no fundo, você tinha medo. Medo de ter um filho com uma garota do interior sem sobrenome forte. Não era isso.
Então o que era, Vitor? Ela se exaltou, a voz trêmula. Você dizia que eu era forte. Mas onde você estava quando eu pari sozinha? Quando eu tremia de frio segurando meu filho numa sala pública, sem ninguém por perto? Quando meu filho teve febre de 40 graus e eu sentei no chão de um hospital porque não tinha R$ 1.500? A voz dela falhou. Os olhos se encheram de lágrimas. Onde você estava? Ele não respondeu. Apenas ficou parado ali, com os braços ao longo do corpo, o olhar carregado de arrependimento. Eu não quero desculpas, ela disse. Não quero dinheiro. Não quero você. E o Nico? Ele perguntou, suavemente. Ela ficou em silêncio. Eu sei que ele é meu filho, Vitor continuou, devagar. Tenho o exame de DNA. A certidão de nascimento. Sei de tudo. E sei que perdi os primeiros anos da vida dele. Ele deu um passo à frente. Mas se você permitir, eu não peço o direito de ser pai. Só peço poder vê-lo crescer. Nem que seja de longe. Nem que seja como alguém que o leva na escola. Como alguém que assiste da arquibancada. Eu faço qualquer coisa só para tentar reparar. Isabela virou o rosto. Não queria chorar. Não queria ceder. Mas o cansaço no coração a fez estremecer. Você acha que basta aparecer, dizer umas palavras sinceras e tudo vai se resolver? Não. Eu sei que não mereço. Mas eu vou ficar. Não vou fugir de novo. Eles ficaram em silêncio. O vento da noite passava pela janela entreaberta, fazendo os fios de cabelo dela dançarem. Os olhos marejados, mas sem cair. De repente, a porta da ala clínica se abriu. Uma enfermeira jovem se aproximou. Senhora Muniz? Seu filho acordou. Isabela assentiu. Olhou para Vitor, a voz mais firme. Você não pode entrar. Entendo, ele respondeu, tirando um envelope do bolso. Vou deixar isto. É a papelada do plano de saúde para você e Nico. Fiz por fora, sem vínculo com o grupo. Também inclui bolsa para escola infantil e um apartamento pequeno na Rua Augusta. Só precisa assinar. Ela pegou o envelope. Antes que dissesse algo, ele completou. Não é imposição. Se você recusar, eu ainda vou encontrar outra forma de ajudar. Só diga que não. Você acha que alguns papéis substituem 3 anos sem pai? Ele balançou a cabeça. Não. Mas é o primeiro passo para tentar corrigir. Isabela o encarou por alguns segundos. Então disse, como se soprasse ao vento. Eu vou ler. Mas não prometo nada. Ele assentiu. E você não vai dizer nada à imprensa. Sem coletiva. Sem declaração. Isso não é para limpar sua imagem de empresário bonzinho. Eu concordo, ele disse. Desta vez, eu faço isso pelo meu filho. Não pela reputação. Ela apertou o envelope, suspirou fundo. Não sei se consigo perdoar. Mas também não quero que meu filho cresça sem saber quem é o pai. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Eu estarei aqui. O tempo que for preciso. Ela se virou e caminhou até a porta da ala onde Nico a esperava. Antes de entrar, parou, ainda de costas. Vitor. Ele levantou o rosto. Não preciso de nada de você. Só preciso que meu filho viva. E então desapareceu atrás da porta. Vitor ficou ali, no corredor vazio, com os olhos fixos no lugar onde ela estivera. E no fundo, ele sabia, e aquilo era só o começo de um longo caminho de redenção. Um caminho sem garantias. Mas o único que valia a pena. Uma semana após o reencontro à noite, o céu de São Paulo estava carregado de chuva fria. Mas para Vitor Gonçalves, a tempestade real vinha de dentro e das paredes de vidro da sede do Gonçalves Group. Era segunda-feira. Normalmente, ele começaria o dia com a reunião executiva às 9 horas.
Mas naquele dia, foi ele quem convocou uma reunião extraordinária do Conselho, com o título direto sobre assunto pessoal com impacto na reputação do grupo. 25º andar, sala de reuniões principal. Helena Gonçalves estava sentada ao centro da longa mesa, o rosto impassível. À sua direita, Inês Ribeiro, diretora financeira e antiga amiga do falecido marido. À esquerda, Marina Lopes, chefe de comunicação, mexia no celular. Os membros chegaram, um a um. Todos já suspeitavam do motivo da reunião, mas ninguém se atrevia a falar. Vitor entrou por último. Terno escuro, sem gravata. O olhar firme, sem evitar nenhum rosto. Ele se posicionou à cabeceira, ligou o laptop e projetou um único slide na tela. Comunicado à imprensa e em preparação. Helena franziu o senho. Comunicado de quê? Sobre o fato de que reconheço publicamente ter um filho fora do casamento com Isabela Muniz, ex-funcionária de uma das unidades do grupo. E que estou me afastando do cargo de CEO por tempo indeterminado para resolver essa questão com responsabilidade. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Inês ajustou os óculos. Vitor, tem certeza? A imprensa já está comentando, mas ainda dá para controlar. Não precisa se sacrificar assim. Já pensei bastante, ele respondeu. Helena apertou o apoio da cadeira. Você não precisa fazer isso. Eu posso lidar com a mídia. Acordos de confidencialidade. Um auxílio separado. Tudo pode ser abafado. Vitor encarou a mãe. Não vou deixar a senhora cuidar disso como há 3 anos. O que foi encoberto só aprofundou a ferida. Não sou mais o garoto que aceitava tudo calado. Marina interveio. Se você tornar isso público, as ações vão despencar. A imprensa vai invadir a vida de Isabela, e a criança será exposta. Você acha isso certo? Prefiro perder ações do que continuar escondendo a verdade. E já contratei um advogado para proteger mãe e filho da imprensa, Vitor respondeu, sem hesitar. Outro membro do conselho falou. Eu o apoio. Estamos em tempos que exigem transparência e ética. Esconder isso seria suicídio. Assumir é o único caminho para preservar a reputação a longo prazo. Helena olhou ao redor e percebeu que os olhares estavam mudando. Levantou-se, suspirando. Então faça como quiser. Mas não espere que eu vá à TV defender sua imagem. Essa criança não foi uma escolha minha. Não preciso que a senhora me defenda. Só peço que não atrapalhe, ele disse, com calma, mas firmeza. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. Naquela tarde, no canal TV Globo, foi ao ar um vídeo da coletiva interna. Meu nome é Vitor Gonçalves. Confirmo que tenho um filho fora do casamento, chamado Nico Muniz Gonçalves. Estou me afastando do cargo de CEO para resolver questões pessoais com responsabilidade. Não farei nenhum pedido legal sobre a guarda. Apenas desejo estar próximo do meu filho, como um pai que cometeu erros, mas quer fazer o certo. A internet explodiu. Alguns elogiaram a coragem. Outros atacaram. Os tabloides lançaram manchetes sensacionalistas. Grupo Gonçalves abalado por filho fora do casamento? Segredo do herdeiro sacode o mercado financeiro paulista. Enquanto isso, em um quartinho no topo de um prédio nos Jardins, Isabela arrumava suas coisas. Nico havia recebido alta e descansava em casa. O cômodo antigo agora parecia sufocante demais, muitas memórias dolorosas. Ela decidirá se mudar. Não por causa de Vitor, mas porque queria recomeçar para o bem do filho. A campainha tocou. Era Carmen, segurando uma caixa de papelão. Ouvia as notícias. Ele teve coragem de assumir tudo, é? Isabela assentiu. Nem eu esperava por isso. E agora? Vai aceitar o apartamento que ele ofereceu? Ela ficou em silêncio. Vou aceitar. Não por mim, mas pelo Nico. Mas não quero depender disso. Quero voltar a estudar. Talvez contabilidade à noite.
Tem uma escola perto do lugar novo. Carmen assentiu, o olhar suave. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci, Isabela. Ela sorriu fraco, os olhos marejados. Eu não sou forte. Eu só não tenho o direito de cair. Ao mesmo tempo, em um barzinho no Bixiga, Rafael, o ex-gerente do Café Girondino, segurava o celular, o rosto pálido. A conta pessoal de Rafael nas redes sociais foi suspensa por violar os padrões da comunidade ao publicar a foto de Isabela e Nico sem ocultar seus rostos. E naquela manhã, chegou o e-mail do Gonçalves Group. Decisão de desligamento por conduta antiética grave e violação da privacidade de terceiros. Além disso, um grupo de mulheres de São Paulo havia iniciado um movimento de boicote a qualquer lugar onde Rafael tentasse trabalhar, compartilhando áudios com os insultos que ele havia dito no grupo interno. Ele atirou o celular sobre a mesa, resmungando. Aquela vadia acabou com a minha vida. Seu companheiro de mesa, um tal de Luiz, ex-assistente, deu de ombros. Você achava que ela era burra? Ela ficou em silêncio e ainda assim te fez perder tudo. Na minha opinião, foi bem feito. Rafael rugiu de raiva e jogou o copo de cerveja no chão. Mas ninguém mais se importava. Naquela tarde, enquanto Isabela passava pano no chão do novo apartamento, o celular vibrou. Era uma mensagem de Vitor. Eu não vou aparecer se você não quiser. Só queria dizer, agora tudo está público. E, obrigado por me deixar ver nosso filho. Ela colocou o celular de lado e olhou para Nico, que desenhava um dinossauro no tapete. Os olhos do menino ainda eram grandes, inocentes. Você gostou da casa nova? Ela perguntou. Sim. Eu quero uma mesa de estudos maior. E, se puder, o papai pode vir brincar um dia? Isabela parou. Por que você disse isso? Porque o papai tem uma pasta grandona. Eu queria mostrar para ele esse desenho. Ela sorriu, os olhos marejados. Tá bom. Um dia. Mas agora vai lavar as mãos pro jantar, tá? E naquele instante, enquanto o céu de São Paulo começava a se apagar, um capítulo se encerrava. O velho mundo, onde mentiras, silêncio e reputação valiam mais que humanidade, havia ruído. E, em algum lugar, a esperança começava a brotar devagarinho, mais firme. Numa manhã de fim de outono, a luz suave do sol atravessava a janela do pequeno apartamento na Rua Augusta. Na cozinha integrada à sala, Isabela preparava café, enquanto Nico coloria concentrado na mesa de jantar. O ambiente era de uma paz quase surreal, depois de tantos dias de tempestade. O som da campainha soou. Ela hesitou por um momento, depois foi atender. Na porta, estava Vitor. Sem terno. Sem gravata. Apenas um suéter azul marinho e um olhar esperançoso. Eu disse que só viria se você permitisse, ele falou suavemente. Isabela não respondeu de imediato. Observou em silêncio por alguns segundos, depois inclinou a cabeça. Pode entrar. Ele entrou com passos lentos, como se temesse perturbar aquele pequeno universo. Nico levantou os olhos. Papai. O menino correu até ele e o abraçou pelas pernas. Vitor se abaixou, envolveu o filho com os braços, os olhos brilhando. Oi, meu filho. Isabela permaneceu parada, segurando a xícara de café. Aquela cena, há poucas semanas impensável, agora acontecia bem diante dela. Após um café da manhã simples, ela se sentou no sofá e colocou um maço de documentos sobre a mesa de vidro. Eu li tudo. Ele assentiu. Exame de DNA, apólice do plano de saúde, bolsa escolar, registro do apartamento, está tudo aí, ela disse. Eu não fiz isso para te pressionar, Vitor respondeu. Foi a única forma que encontrei de tentar reparar desde o início. Ela o encarou, o olhar afiado. Você não pode compensar 3 anos em que eu levei meu filho sozinha ao hospital. Não pode apagar a noite em que fui demitida debaixo de chuva por levá-lo comigo ao trabalho. Não pode devolver a dignidade que me tiraram com uma foto. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Silêncio.
Nico se aproximou, a voz doce. Mamãe, hoje o papai pode me levar ao parque? Isabela acariciou a cabeça dele. Pode. Mas antes, a mamãe e o papai precisam conversar. O menino assentiu, pegou seu ursinho de pelúcia e foi para o quarto. Isabela voltou-se para Vitor, o tom firme. Estou te dando uma chance. Não por você. Mas por Nico. Mas é só uma. Se você sumir de novo ou usar isso para limpar sua imagem, não só perderá o direito de ser pai. Vai desaparecer da memória do seu filho. Vitor assentiu. Não quero pedir o direito de ser pai. Nem o perdão. Só quero estar perto o suficiente para ser humano. Isabela ficou em silêncio. Então, subitamente, seus ombros estremeceram. Sabe, ela disse, a voz embargada, a pior parte não foi ser abandonada. Foi ver meu filho crescer a cada dia, parecendo com alguém que escolheu virar as costas. Ela escondeu o rosto nas mãos. Eu fui forte porque precisei ser. Não porque não doía. Vitor se levantou e ajoelhou-se diante dela. Eu errei. Errei desde o momento em que deixei você sozinha. Mas a partir de agora, não vou mais fugir. Ele tirou um envelope do bolso. Esta é uma carta escrita à mão. Não para pedir perdão. Só para dizer tudo o que minha voz nunca conseguiu. É para você. E pro Nico. Isabela pegou o envelope, as mãos levemente trêmulas. Eu não fico, se você não quiser, ele disse. É só dizer. Ela olhou nos olhos dele. Pela primeira vez em 3 anos, ela viu um olhar sem máscaras, sem orgulho, apenas um pai tentando aprender a existir. Você não vai morar aqui, ela disse. Mas será quem busca o Nico na escola? Quem compra tênis novo quando ele crescer? Quem senta na arquibancada? Estou pronto, ele murmurou. Não por obrigação. Mas por amor. Ele sorriu, aliviado pela primeira vez. Naquele meio-dia, os 3 foram juntos ao parque do Ibirapuera. Nico corria entre os arbustos, segurando um balão colorido. Vitor caminhava atrás, com Isabela ao lado. Sob a luz suave do sol, o riso infantil enchia o ar. De repente, uma voz familiar o chamou. Isabela? Ela se virou. Era Lúcia Mendes, a enfermeira do hospital. Você mora aqui? Sim. Mudei semana passada, Isabela respondeu, sorrindo. Lúcia olhou para Vitor, surpresa. Ah, prazer em revê-lo. Estamos reaprendendo a nos conhecer, Isabela disse suavemente. Lúcia assentiu, os olhos brilhando. Fico feliz por vocês. Na época, eu pedi a Deus que o Nico encontrasse um milagre. Talvez isso aqui seja parte dele. Todos sorriram. À tarde, Vitor parou o carro em frente ao prédio. Antes de descer, Nico o abraçou. Pai, amanhã a gente pode ir no zoológico? Claro. Se a mamãe deixar. Só depois da lição de casa, Isabela disse, sorrindo. Prometo, o menino respondeu, levantando a mão. Quando o carro partiu, Isabela ficou parada olhando. Em seu peito, as feridas ainda não tinham cicatrizado completamente, mas algo começava a florescer. Não era pelo dinheiro. Nem por um CEO arrependido. Era porque, finalmente, havia alguém disposto a reconhecer, sinceramente, seus erros. 2 meses depois, o inverno chegou a São Paulo de maneira mais suave que nos anos anteriores. A luz da manhã atravessava a janela do 3º andar no Vila Mariana, iluminando a mesinha de estudos de Nico. O menino coloria um elefante sorridente, com tinta azul nos punhos da blusa. Isabela entrou, cabelo preso, camisa branca e saia escura. Carregava uma mochila pequena e um caderno de contabilidade. Nico, está pronto? A mamãe tem aula cedo hoje, disse, sorrindo. Só falta pintar a orelha, mamá. A orelha do elefante ainda vai estar aí amanhã, ela riu, beijando a testa dele. Vamos. Vitor chegou pontualmente, como sempre.
O carro não era mais um SUV luxuoso, mas um hatch simples alugado só para levar o filho. Usava casaco e cachecol, o cabelo meio bagunçado, um ar surpreendentemente acessível. Bom dia, ele sorriu ao vê-los. Bom dia, pai. Nico pulou em direção a ele. Você chegou cedo, Isabela comentou. Gosto de levar ele para a escola. E o café que você fez ontem estava ótimo. Vou passar na padaria para comprar mais. Ela riu levemente. Viciado mesmo, hein? Tô falando sério. Esse CEO também pode gostar de café de esquina. Com certeza, ela brincou. Nico entrou no carro e prendeu o cinto todo certinho. Hoje vou recitar poesia na aula. Vou escutar da porta da sala, Vitor piscou. Lê alto, hein? Vou ler igual um leão. Isabela se virou. Hoje à noite você busca ele? Tenho aula prática de informática. Claro. Pode deixar comigo. Ela assentiu. Obrigada. O carro partiu, deixando para trás uma névoa fina da manhã. Isabela voltou ao apartamento, sentou-se à mesa, abriu o livro de contabilidade. O sonho de estudar, algo que um dia pareceu inalcançável, agora havia começado com aulas noturnas, apostilas gastas e cadernos cheios de anotações. Naquela tarde, na sede do Gonçalves Group, Helena Gonçalves entrou na sala de reuniões da diretoria. Usava um casaco de lã e carregava uma bolsa Hermes caríssima, caminhando com a altivez de sempre. Mas ninguém se levantou para cumprimentá-la. Alguns membros do conselho apenas assentiram com a cabeça e voltaram ao que estavam fazendo. Ela se sentou na cadeira principal, lançou um olhar para Inês e perguntou, seca. Qual é a pauta da reunião de hoje? Inês empurrou o dossiê. Relatório trimestral e conclusão da investigação interna sobre o vazamento das fotos de Isabela Muniz. Helena franziu a testa. Achei que isso já estivesse encerrado. Não investigamos por causa da opinião pública, mas pelos acionistas. E a conclusão é, quem enviou a primeira foto para o tabloide São Paulo hoje foi a própria Clara Almeida, ex-funcionária da Montreal. Helena se sobressaltou levemente. Clara admitiu que pegou a foto do grupo interno onde Rafael havia postado e a mandou para fora. Mas, Inês olhou firme, ela deixou claro e a senhora incentivou. Disse-me que as pessoas saibam que ela não é tão limpa quanto parece um ponto. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não mandei ela enviar para a imprensa. A senhora não impediu, e esse é o problema. Marina, chefe de comunicação, interveio e precisamos tomar uma atitude. O grupo não pode ter sua credibilidade ética manchada por motivos pessoais. Helena se levantou. Vocês querem que eu peça demissão? Só queremos que a senhora pare de interferir na vida pessoal dos outros, disse Inês, sem desviar o olhar. Helena apertou a alça da bolsa. Eu construí esta empresa do zero. E agora vocês querem me descartar como uma carta fora do baralho? Queremos preservar a confiança e isso, o Vitor está fazendo da maneira certa. Ela olhou ao redor. Não havia mais olhares fiéis. Apenas silêncio. Ela se ergueu, ajeitou o casaco. Vou transferir a gestão executiva até o final do ano. Mas não esperem que eu saia em silêncio. Ninguém respondeu. Naquela noite, no pequeno apartamento, Isabela lavava a louça quando ouviu batidas na porta. Ela abriu. Não era Vitor. Era Dona Helena Gonçalves. Boa noite, disse a senhora, com um olhar menos frio que de costume. Isabela recuou um pouco. O que a senhora veio fazer aqui? Não vim para pressionar. Nem para humilhar. Só, e para dizer algo que já devia ter dito há muito tempo. Ela ficou em silêncio. Helena respirou fundo. Eu errei. Tirei de você o direito de ser mãe, o direito de ter voz. E fiz do meu filho um homem que fugiu. Pela reputação, Isabela respondeu, sem emoção. Pelo medo, corrigiu Helena. Eu tinha medo que uma garota como você fizesse o Vitor perder tudo o que eu construí.
Mas no fim, fui eu quem fez ele perder muito mais. E agora a senhora quer o quê? Isabela perguntou, com olhar firme. Só uma coisa, ela respondeu baixinho. Uma chance. De ser a avó do Nico. Não uma avó rica e poderosa, só uma senhora que reconhece que errou. O clima ficou pesado. Isabela não respondeu de imediato. Mas então, uma vozinha soou atrás dela. Mamãe, quem é? Nico apareceu na porta do quarto, abraçado ao ursinho de pelúcia. E sua avó, disse Isabela, lentamente. Vovó. Nico arregalou os olhos. Helena assentiu, os olhos marejados. Sou mãe do seu pai. Me desculpe por chegar tarde. O menino hesitou alguns segundos e depois voltou para dentro. Quando retornou, carregava uma cadeirinha, que colocou ao lado do sofá. Vovó quer sentar e brincar comigo? Helena começou a chorar. 3 dias depois, no Parque Central, os 3 Isabela, Vitor e Nico estavam sentados tomando sorvete. Isabela mordeu um pedaço de sorvete de baunilha e perguntou, e Nico, você gosta de São Paulo? Gosto, sim. Mas gosto mais de quando de manhã eu tô com o papai e à noite com a mamãe, respondeu o menino, com o rosto todo lambuzado de sorvete. Vitor riu e pegou um guardanapo para limpar o filho, e então vamos continuar assim. Isabela olhou para ele, o olhar mais suave, e talvez com algumas idas ao parque nos fins de semana. Ou à biblioteca. Eu aceito qualquer sugestão, disse Vitor, erguendo a mão como em juramento. Contanto que eu possa ser pai. Nico também ergueu a mão, e eu também juro. Todos riram. A vida não deu um milagre para Isabela. Mas ela criou o próprio milagre com lágrimas, dor e uma fé que se recusou a morrer. E agora, ela não estava mais sozinha. Ela tinha um novo caminho, uma nova família onde a verdade foi dita, os erros foram reparados, e o amor foi reconstruído a partir dos cacos. Era março, e o clima em São Paulo estava ameno. Galhos secos ao longo da Avenida Paulista começavam a brotar, como se a cidade estivesse retomando o ritmo da vida. No pequeno apartamento em Embajadores, Isabela colocava tulipas brancas num vaso. Tinha acabado de voltar da aula, a prova final de finanças corporativas fora entregue naquela manhã. Nico corria pela sala com chinelos de dinossauro, segurando um avião de brinquedo. Mamãe, hoje o papai vai me levar para vacinar e depois vamos comer pizza. Isabela sorriu. Você não tem medo de vacina? Sou bombeiro corajoso, gritou Nico, fazendo pose de super-herói. Papai disse que se eu for valente, ganho o prêmio. Seu pai está te mimando demais, ela balançou a cabeça, rindo. A campainha tocou. Isabela abriu a porta. Era Vitor. Camisa cinza, casaco de lã, uma sacola de farmácia e uma caixa grande de pizza nas mãos. A pizza chegou, junto com um pequeno herói que enfrentou a agulha, ele disse, piscando. Nico correu até ele. Mamãe, olha. Eu ganhei um adesivo de super-herói doutor. Ela pegou a sacola. Obrigada. Então correu tudo bem. Foi a doutora Lorena quem aplicou a vacina. Nico até abraçou ela para agradecer. Esse garoto já tá aprendendo a conquistar mulheres desde cedo, brincou ele. Isabela deu uma risada. Igual a alguém que eu conheci. Os 3 se sentaram à mesa. Isabela cortou a pizza, serviu água. A atmosfera familiar se espalhava em cada gesto pequeno, como se nunca tivessem se separado, como se tudo sempre tivesse sido assim. Após a refeição, Vitor se levantou e quero conversar com você um pouco, quando ele dormir. Isabela assentiu. Mais tarde, depois de ler a história do servo dançante, Nico adormeceu. Isabela o cobriu com o edredom e saiu para a sala, onde Vitor olhava pela janela. Você parece sério, ela disse, cruzando os braços. Ele se virou e estendeu um envelope grosso. Este é o pedido oficial de renúncia da minha mãe. Ela vai se afastar de todas as funções no conselho. Isabela se surpreendeu. Quando isso aconteceu? Semana passada.
Depois de saber que Clara foi denunciada por divulgação de dados privados e que Rafael está sendo processado civilmente. Inês, Marina, todo o conselho deixou de apoiar minha mãe. Ela vai voltar aqui? Acho que ela quer, mas não vai fazer nada enquanto você não estiver pronta. Ela deixou para o Nico um livro de contos que lia para mim quando eu era criança. Está na caixa de livros na sala. Isabela ficou em silêncio. Eu não a odeio. Mas perdoar é um caminho longo. Eu entendo. E não estou pressionando. O silêncio se alongou. Então Vitor tirou uma pequena caixa de veludo. Não era um anel. Era um chaveiro de madeira, com a imagem de 3 pessoas, uma mãe, um pai e um menino de mãos dadas no meio. Eu não estou te pedindo em casamento, ele disse. Só quero perguntar, podemos recomeçar? Como 3 pessoas aprendendo a ser uma família. Isabela pegou o chaveiro, o olhar mais calmo. E você quer começar por onde? Café da manhã na antiga cafeteria? Chá de gengibre, uma torrada e uma mesa de canto? Ela riu de leve. Se o Rafael ainda estiver lá, eu vou jogar o chá na cara dele. Relaxa, ele piscou. Hoje ele distribui panfletos de um seguro em Vila Madalena. Não ameaça mais ninguém. E a Clara? Foi excluída do setor de atendimento por violação ética. Aprendizado importante também. Isabela se sentou, acariciando o chaveiro. A gente não pode apagar aqueles 3 anos. Mas se o Nico consegue perdoar, talvez eu deva aprender também. Não precisa perdoar tudo. Só me dá uma chance a cada dia. Tudo bem, ela disse. Um dia. Depois mais um. Na manhã de domingo, a família foi ao parque do Ibirapuera. Nico corria entre as crianças com seu carrinho de controle remoto. Isabela e Vitor estavam sentados num banco sob a árvore, vendo o filho sorrir. Já achei que nunca teria isso, disse Vitor em voz baixa. Uma manhã tranquila, um filho me chamando de pai e uma mulher que eu morria de medo de perder de novo. Não exagera. Ainda temos montanhas de tarefas para fazer, riu Isabela. Eu faço com você, ele disse. Tanto as de imposto quanto as de ser pai. Eles se olharam. Nada mais precisava ser dito. O vento soprava leve, o céu azul, e as risadas infantis enchiam o ar. Uma nova vida começava não com fanfarra, mas com um pedido de desculpa sincero e um aperto de mão que não se soltava mais. Isabela se levantou e chamou. Filho, quer tomar sorvete? Sim. Mas hoje é o papai que escolhe o sabor, gritou Nico. Vitor sorriu e olhou para Isabela, hoje eu escolho, menta com chocolate. Você aprova? Desde que não seja o sabor de ir embora de novo, pode escolher o que quiser. E assim eles seguiram juntos, os 3 uma família. Não perfeita. Mas com amor suficiente para recomeçar, de um jeito bonito. A vida não é isenta de erros, mas a forma como enfrentamos e consertamos esses erros é o que define quem somos. Isabela é a prova viva da resiliência de uma mãe que, mesmo ofendida e traída, nunca desistiu do filho nem de si mesma. Vitor, ao reconhecer suas falhas e escolher reparar em vez de fugir, recuperou o que há de mais precioso, da família. Perdoar não é esquecer, é abrir caminho para a esperança. Todo ser humano merece a chance de recomeçar se houver arrependimento verdadeiro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.